Fala pessoal, meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos e a ideia hoje é falar um pouco sobre imóvel. Será que vale a pena comprar um imóvel? Será que você pensou já o suficiente para tomar essa decisão? Vem comigo que eu vou mostrar para você na tela meio que um passo a passo aí da decisão que você pode tomar para comprar um imóvel. O primeiro passo que você deve tomar, o passo um, é por quê. Por que você decidiu, por que você quer comprar um imóvel? Será que você foi, de repente, condicionado a isso? Né? Será que você viu a vida inteira isso como normal? Será que não é um viés, de repente, ou seja, não é racional esse teu pensamento? Será que você precisa mesmo desse imóvel? Por que eu trago essa reflexão? Porque em muitos casos, você abdica um pouco do conforto agora, nesse momento, para ter um conforto exponencial lá no futuro. Isso serve para investimentos, serve para qualquer tipo de obtenção de patrimônio. E imóvel é uma dessas formas também. Às vezes, se você já está, de repente, com um conforto ok, aonde você está, seja numa casa de aluguel, seja morando com outra pessoa, com pais, alguma coisa assim, vale você refletir se vale a pena você comprar um imóvel agora ou guardar esse dinheiro, investir ele para comprar com um preço mais barato depois. Então, justamente esse é o passo 2 que a gente coloca aqui, que é basicamente você avaliar e calcular. Vocês devem ter visto, se não viram, pesquisem, verifiquem, que a Caixa agora está voltando, nessa exata data em que eu gravo esse vídeo, a financiar 80% do valor do imóvel. Então a tua entrada volta a ser 20%, sendo mais acessível para quem quer adquirir um imóvel. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Agora, vale a pena a gente pensar o quanto isso vai nos onerar. Então, algumas coisas que a gente tem que colocar na balança antes de tomar essa decisão. Se você mora em um aluguel, né? Quanto é o aluguel? Quanto você paga? E comparar esse aluguel com quanto seria a parcela do financiamento. Essa é a pergunta que você tem que tomar ali. Né? O aluguel vai estar mais barato? O financiamento vai estar mais barato? Se o aluguel for bem mais barato, nesse pensamento que a gente trouxe, no sentido de que você de repente fica com um conforto um pouquinho mais restrito por um tempo, para depois buscar um conforto maior lá no futuro. Então, o aluguel nesse sentido, ele é mais barato do que o imóvel que você quer comprar, que você quer para a tua vida? Se sim, de repente vale muito mais a pena você manter o teu aluguel. Não, o meu aluguel ele é bem similar ao valor que eu vou pagar na parcela de financiamento. Perfeito. Aí você tem que pensar no seguinte: quanto você deu de entrada? Então, qual a entrada do financiamento? Por que é interessante pensar nisso, né? Porque esse valor de entrada, se você investir nele, e essa é a outra pergunta, quanto esse valor investido renderia? É o famoso custo de oportunidade. Então você tem um valor que você pode investir e fazer ele crescer, ao invés de repente você dar de entrada em um apartamento, em uma casa, em um imóvel em si. Como a gente falou lá, aqui, quanto seria a entrada, que a gente comentou, quanto renderia essa entrada investida, né? Não julguem muito a minha letra, tá? Minha letra não é das melhores. E outra pergunta que você tem que fazer é qual os juros desse financiamento, né? E aí sim, com todas essas informações você consegue comparar qual que vale a pena. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, de repente, um imóvel que você queira comprar de 300 mil, tá? 300 mil.
Esse imóvel de 300 mil, a tua entrada que a gente falou ali, ó, ela vai ser de 60, tá? Que vai ser 20%. Veja que 60 mil investido, tá? Com um rendimento de 12% ao ano, ela vai progredir mais ou menos conforme essa faixa aqui, ó. Em um ano, você vai ter 67.200. Em 2 anos, 75.200. Em 3 anos, 84.300. Em 4 anos, 94.400. Em 5 anos, 105.740. Agora veja o quanto esse valor ele evolui se você pegar e conseguir fazer um aporte mensal de R$ 500. Tá? Então, além de eu investir, eu vou colocar quinhentinho por mês nesse investimento. E a rentabilidade, eu coloquei aqui uma rentabilidade bem ok, tá? Hoje nosso Tesouro Selic está em 15%, 12% é um valor bem ok para você avaliar e poder ponderar aqui. Com R$ 500 de aporte, veja que no primeiro ano já tem R$ 73.500. No segundo ano, R$ 88.600. No terceiro ano, R$ 105.600. No quarto, R$ 124.600. E no quinto, R$ 145.900. Veja que você aportando R$ 500 por mês, nessa rentabilidade que a gente trouxe ali, você vai ter pago, né, esse valor rendendo, vai ser quase a metade do valor do seu apartamento. Então, 5 anos, você, com um conforto um pouco mais reduzido, você pagaria metade do seu apartamento. Em contrapartida, e aí é a outra pergunta que a gente fez aqui, ó, que é qual o custo total do meu imóvel? Quanto que eu vou pagar ele lá no final? Geralmente você paga de 2 a 3 vezes o valor do imóvel lá no final do seu financiamento. Aqui eu coloquei aqui um juros, né, um juros de mais ou menos aí 9 a 10% ao ano, tá, do quanto você paga do seu financiamento. Veja que você vai pagar mais ou menos 650 mil no imóvel, mais a sua entrada. Então seria ali 710 mil no imóvel que valia quanto? 300 mil. Munida ou munido de todas essas informações aqui, tá? Se ainda assim você falar assim, não, eu quero um imóvel, eu quero já, né? Eu não vou segurar o meu conforto agora, eu preciso desse imóvel, né? De repente eu estou agora tendo um filho, preciso de mais espaço, a minha relação familiar não está interessante, vai que eu moro com os meus pais, né? Então não está interessante, não está boa, ok, né? Mas agora pelo menos você está munido de informações para tomar uma boa decisão se vale a pena você comprar um imóvel ou não. Fique mais um pouquinho aí no vídeo, que eu vou mostrar para vocês, como tenho feito em todos os vídeos, como está a minha carteira atualmente, né? E atualmente, lembrem que teve as criptomoedas sofreram bastante nos últimos meses. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui como é que está a minha rentabilidade da carteira. Desde janeiro de 2024, a rentabilidade atual está em quase 80%. Tá? Se as criptos não tivessem caído nesses últimos meses aí, com certeza já teria passado de 100% aí de rentabilidade, teria dobrado o meu patrimônio com o rendimento. Tá? Então, claro que isso, lembrando sempre, né, não é uma promessa de rentabilidade. Né? Cada um vai ter o seu tipo de carteira, adequado ao seu perfil de risco, ao seu objetivo. Então, não há um padrão aí. Né? Mas a minha aí está em 79%, enquanto o Ibovespa, desde o início desse período, rendeu apenas 5,8%, e FIX 8,04%, que é os fundos imobiliários, e o CDI de 22,78%. Veja que a linha verdinha ali é a minha carteira. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.